Vamos lá, continuando. Interpretando as parábolas. O que é parábola, afinal de contas? É uma das figuras de linguagem mais expressivas das Escrituras. E isso vai ficando mais claro para nós à medida que a gente se dá conta de que falar em parábolas era o método predileto de Jesus para ensinar. E a gente pode chamar até Jesus de mestre das parábolas. Só nos evangelhos sinóticos a palavra parábola ocorre perto de 50 vezes em conexão com o ministério de Jesus. Aí a gente vai perguntar, mas afinal de contas, por que Jesus usava tanto parábolas? Porque aquele público que Jesus estava alcançando ali com as suas histórias, com as suas parábolas, eles precisavam estar atentos àquele que conhecia toda a verdade e que estava sinalizando para eles coisas do seu dia a dia que estavam ligadas ao reino de Deus e que eles não percebiam. Coisas do seu dia a dia que apontavam para o Messias e eles não percebiam. Então Jesus se utiliza dessas coisas que eram tão simples para eles e que para a gente é um grande quebra-cabeça. Quando eles ouvissem, eles imediatamente fariam um link com o Messias, com o reino de Deus, e conseguiriam identificar ali quem era Jesus. Esse era o objetivo. O conceito da palavra parábola, ela vem do termo grego parabalo, que significa lançar ou colocar ao lado de. Assim sendo, etimologicamente falando, parábola é alguma coisa que se coloca ao lado de outra para efeito de comparação. Quando Jesus fala do semeador, por exemplo, aquele povo que estava ouvindo aquela parábola, ele entende muito bem o que Jesus está dizendo. Por quê? Porque era a realidade deles. Eles sabiam muito bem como funcionava a vida de um agricultor, de um semeador, como era a lei da semeadura. Eles sabiam exatamente o tipo de solo, como era feito, o que acontecia, quais eram os resultados. Então, quando Jesus vai falando essas coisas para eles, eles vão ouvindo e vão entendendo exatamente o que Jesus está dizendo. A gente que vive em grandes centros urbanos, a gente não tem noção de nada disso. Mas a pessoa que vive em comunidades de periferia, em comunidades de plantio, de colheita, essas pessoas elas vão identificar tudo o que está sendo dito com muito mais facilidade. Definição de parábola. É uma comparação expressa onde o sujeito e a coisa comparada se mantêm separados. Ou seja, ela conserva distintos dois elementos da comparação, não atribuindo nem propriedade, nem qualidade, muito menos relação de um ao outro. Exemplo, vamos ver lá o Isaías 5, em que o profeta conta a história da vinha do Senhor. Esse texto é lindo. A parábola, ela se encontra nos versos de 1 a 6, que é uma história contada. O verso 7, ele começa a aplicar a parábola a uma realidade comum. Mas a vinha e Israel são mantidos separados nessa história. Não se atribui as propriedades da vinha a Israel ou vice-versa. Apenas se utiliza a história ocorrida com a vinha para ilustrar a história que aconteceu em Israel naquele tempo. A parábola ela vai se utilizar do método simbólico de linguagem em que uma verdade moral ou espiritual é ilustrada por analogia com a experiência comum, como a gente viu nesse texto de Isaías. No entanto, mesmo que a linguagem seja simbólica, a parábola jamais vai trabalhar com realidade fantasiosa. A parábola está falando de algo real. Ela se limita ao real, narrando sempre fatos naturais ou acontecimentos possíveis, jamais vai além dos limites da possibilidade ou daquilo que pode acontecer. Qual é a finalidade da parábola? São 3 finalidades da parábola apresentada pelas Escrituras para nós leitores. Primeiro, ilustrar com clareza e força aplicativa o ensino e as verdades nelas contidas.
As parábolas elas são utilizadas frequentemente de forma a ser compreendida e aplicada à realidade comum. Elas têm a finalidade de revelar a verdade de um determinado ensino. Em pelo menos 3 casos, o evangelista Lucas especialmente diz que Jesus contava parábolas para pessoas com a convicção de que elas podiam ser compreendidas por aqueles que as ouviam. Lá em Lucas 15, Lucas 18 e Lucas 19, ele vai falar sobre isso. Um exemplo, Lucas 18 vai dizer assim: bastava Jesus ter dito aos seus discípulos: vocês devem orar sem cessar, devem ser persistentes nas suas orações. Mas em vez disso, Jesus contou uma história. Era muito mais simples Jesus dizer isso para eles, não era? Vocês devem orar sem cessar. Orem, 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 orem o tempo todo. Mas aí ele conta uma história para esses homens, para esses discípulos. Olha, havia uma viúva, né, que continuou incomodando o juiz, rogando a ele para que ele ajudasse incansavelmente. Ela ia lá: juiz, julga a minha causa. Esse juiz não era Deus, tá? O texto vai falar que esse juiz era um homem impiedoso. Ele não estava nem aí para o pobre, para o órfão, para o necessitado, para a viúva. Ele não era Deus, tá? Muitas das vezes a gente vê as pessoas lendo esse texto e falando que era a insistência de uma pessoa clamando a Deus, e não é isso. Esse juiz, o texto deixa bem claro que esse juiz não é Deus. Ela insistiu tanto até que o juiz decidiu ajudar essa mulher pela insistência dela. Ele atende para que ela vá embora e pare de perturbar o juízo dele. Vamos lá. Agora Jesus está pronto para a aplicação da lição aos seus discípulos. Se um juiz injusto, que pouco se importa com a causa de uma viúva, pode ser levado a agir mediante um persistente pedido, quanto mais o Pai amoroso celestial responderá aos que são constantes em oração. Não é? Olha aí. A verdade que Jesus quer ensinar a respeito da oração se torna muito mais clara e forte através da utilização dessa parábola. Ele consegue fazer com que as pessoas fiquem muito mais atentas ao ensino quando ele usa a parábola, do que se ele dissesse simplesmente assim: orem, 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 sem cessar. Segundo, procurar gerar uma resposta dos ouvintes frente às verdades expostas. Esse é um dos objetivos também da parábola. Na verdade, esse ponto é um desdobramento do anterior, tá? As parábolas que geram esse tipo de reação são as que chamamos de interrogativas, onde a própria parábola já é a mensagem. Esse tipo de parábola é utilizado geralmente para apresentar o erro, levando o ouvinte da mensagem a se identificar com a história e com as questões éticas ou morais implícitas e a tomarem uma decisão de aplicá-las de maneira certa na sua vida. A lição da história se acha na resposta perdida. No Novo Testamento, um exemplo claro disso é quando Jesus chega na casa de Simão, convidado para um jantar, e a pecadora entra e unge os pés de Jesus. Chora, chora, chora nos seus pés, seca os seus pés com os cabelos. Jesus ele começa a contar uma parábola, ele começa a contar detalhes a respeito de um banquete, de um convidado para um jantar. Esse texto é lindíssimo, e tudo isso que Jesus apresenta para Simão e para aqueles homens que estão ali, os fariseus, doutores da lei, é para despertar o olhar deles. Jesus está dizendo: olha só como vocês são de verdade, olha só quem vocês são de verdade nessa história. Em 2 Samuel 12, logo depois do pecado de Davi com Batseba e de ter ele tramado a morte de Urias, o seu marido, Deus envia então o profeta Natã até Davi, que começa a contar para ele uma parábola interrogativa, que, como a gente viu aqui, essa parábola tem o objetivo de apontar o erro daquela pessoa que está ouvindo e fazer com que ela seja desperta e se veja naquela parábola ali, naquela situação, entenda qual é o seu erro e onde ela precisa mudar. Vamos lá. Natã começa a contar para Davi: olha só, tinha um homem que tinha muitas posses, era muito rico,
E tinha um homem pobre ali que tinha uma única ovelhinha. Esse homem rico com muitas posses era Davi, com várias mulheres, várias esposas, várias concubinas. E Urias, coitado, só tinha a esposa dele, era um cara do povo. E ele começa a falar, né, que ele cobiçou a ovelhinha do outro e tirou a ovelhinha. E quando ele conta tudo isso, esse homem pobre tratava a sua ovelhinha com muito carinho. E quando ele começa a contar essa história para Davi, Davi fica enfurecido. Cara, esse cara que fez isso, ele merece morrer. Antes que o profeta diga qualquer coisa, Davi percebe a injustiça, a maldade, a opressão daquele rico da parábola. E ele diz: tão certo como vive o Senhor, quem fez isso deve morrer. E aí Davi consegue se ver dentro da história, quando Natan fala para ele: pois é, esse homem rico, cheio de ovelhinhas e que toma a ovelha do pobre, é você, esse homem. Imediatamente ele consegue vir à realidade, ele vem à tona, seus olhos são abertos e ele consegue se ver naquela situação. E aí se cumpre o objetivo da parábola. Terceiro objetivo da parábola é ocultar a verdade daqueles que são duros de coração. Textos como os de Mateus, de Marcos, de Lucas, eles deixam claro que algumas vezes Jesus falou em parábolas para não ser compreendido mesmo, porque a dureza do coração daqueles homens não permitiria o entendimento. Parece estranho a gente aceitar que um Deus tão amoroso possa esconder a verdade das pessoas. No entanto, o que está por trás disso não é uma outra realidade senão aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então não adianta você falar para aquele que está com o coração endurecido, fechado, porque ela não vai ouvir, não vai receber. Então Jesus sabia disso. O que Jesus faz? Ele fala em parábolas de maneira que a pessoa não entenda propositadamente. Quais são os princípios de interpretação, então, para as parábolas? Primeiro, a gente deve procurar qual o principal propósito, qual o objetivo e a verdade que ela quer ilustrar para o leitor. E como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente observa com bastante atenção o contexto, pois a ocasião que deu origem para a narração daquela parábola, ela pode já mostrar de cara o seu real propósito. Por exemplo, Mateus 20 se explica a ocasião que levou a parábola, que está lá em Mateus 19. Em Mateus 25 se explica a ocasião que levou a utilização da parábola, que está em Mateus 24. Em Lucas 16, a explicação do uso da parábola, que está em Lucas 16, de 9 a 17. Então, a gente conhecendo o contexto, como é que a gente vai fazer isso? Está com dúvida? Lê o capítulo todo, lê um capítulo anterior, lê um capítulo na frente, que aí você vai entender exatamente. Muitas das vezes a parábola está sendo contada em um capítulo, no capítulo posterior está a aplicação dela, está a explicação dela. Então a gente consegue entender, tá? A gente já falou sobre isso nos princípios de hermenêutica. Segundo, observe a introdução da parábola, porque algumas vezes o objetivo pode estar muito claro já no início, tá? Um exemplo disso é Lucas 18. Terceiro, observe as expressões no final da parábola, que muitas das vezes ela também indica o seu propósito e o seu significado. As expressões comuns que estão ali no final da parábola. Exemplo, Mateus 13, Lucas 11, Lucas 12. Devemos descobrir os pontos de referência entre a verdade e a coisa ilustrada, deixando de lado o que serve apenas de adorno, de complemento da narração. Os pontos de referência são apenas aqueles pontos da história que trazem o ouvinte da parábola para dentro dela.
É o momento em que o ouvinte, ele deixa de ser ouvinte e ele se vê dentro daquela situação, dentro daquela história. São os pontos em que ele deve se identificar de alguma maneira enquanto a história vai sendo contada, tá? Um exemplo disso, vamos tomar Lucas 7,40 como exemplo. No texto, Jesus foi convidado para jantar com um fariseu chamado Simão. Olha aí que eu falei. Mas quando a gente vai ler o texto, a gente percebe que o convite não pode ser interpretado como uma honraria feita a Jesus. Jesus não está sendo convidado para ser honrado. O fato de Simão não ter dado a Jesus a hospitalidade comum daqueles dias, não lhe oferecendo uma bacia para lavar os pés, o óleo para ungir a cabeça, vai deixando claro que não foi com a intenção de honrá-lo que Simão convidou Jesus. Só que surge em cena uma prostituta da cidade que consegue chegar naquele lugar em que Jesus e Simão estão jantando e unge a cabeça com óleo, começa a lavar os seus pés com lágrimas e enxuga com seus próprios cabelos. Olha aí. Esse quadro parece apenas reforçar as suspeitas de Simão em relação a Jesus. Ele não podia ser um profeta e um mestre divino e ao mesmo tempo deixar sem condenação aquele tipo de vergonha pública que aquela mulher representava. Mas Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, conhecendo o pensamento, as intenções do coração dele, Jesus começa a contar uma história falando a respeito de dois homens que deviam uma grande quantidade de dinheiro. Estão lembrados disso, os dois devedores? Pois é, eles deviam dinheiro a um banqueiro, um devia mais, o outro devia menos, mas os dois não tinham a menor condição de pagar. Só que o banqueiro, agindo de graça, compaixão e misericórdia, ele perdoa os dois da mesma maneira. Ele está aplicando ali princípios da graça, ele está falando da graça, da nossa condição como homens pecadores que não temos a menor condição de pagar a nossa dívida com Deus e que mesmo assim Ele nos perdoa.